Oi pessoal, tudo bom? Vamos ver agora as ferramentas Julienne e Dicer que ficam localizadas aqui na Mesh Edit. Tanto uma como a outra possibilita que nós façamos cortes na nossa malha, no nosso objeto. Mas ao contrário dos slices que nós vimos antes, em que eles apenas criam edges na nossa malha, o Dicer ele realmente divide a nossa malha em mais de um pedaço, tanto o Dicer quanto o Julienne. A diferença do Julienne para o Dicer é que o Julienne você faz isso apenas em um ângulo e um eixo, já o Dicer você consegue fazer o corte nos 3 eixos. Eu vou mostrar primeiro o Julienne, então, selecionando a ferramenta e clicando na Viewport, a gente consegue criar como se fosse esse array de facas. E realmente a ferramenta é o mesmo linear generator de quando a gente faz um array. Olha, nós podemos conferir o nome aqui. Eu vou cancelar a ferramenta. Deixa eu Ctrl Z, que ele já deu o corte, né? Ó, selecionando o cubo, usando o clone, por exemplo, instance clone. Olha aqui, a ferramenta é a mesma, o linear generator. Porque o modo, assim, não só o fall off, que nós vimos em outra aula aqui, o fall off, combinando o fall off com algumas ferramentas de transformações, a gente tem vários resultados. Inclusive deu alguns exemplos de que umas ferramentas que o próprio modo tem nada mais é do que a junção de um fall off com alguma outra ferramenta. Às vezes você está usando uma ferramenta, mas aquela ferramenta na verdade também é a junção de 2 ferramentas. Por exemplo, quando você está usando o Curve Clone, ele está utilizando a ferramenta Curve, que é a mesma ferramenta daqui, da aba Basic, junto com algumas outras opções. Quando você está usando, por exemplo, a ferramenta Clone, ele tem esse Linear Generator, que é o que? Esse Linear Generator é o que vai gerar as cópias linearmente. Ok? Você aumenta o número de cópias, é o que vai gerar as cópias lineares. Você consegue ver um pequeno gizmo aqui no centro de cada cópia. Depois tem o Item Effector, que é o que vai realmente duplicar os itens. Quando você está usando, por exemplo, o Julienne, ele vai usar o Linear Generator, que vai gerar Number of Clones. As mesmas opções que tem lá no clone, a gente vai ter aqui. Mesma coisa. Só que em vez de ele ter o Item Effector para copiar, ele vai ter esse Cleaver Effector, que é o que vai fazer o corte no nosso item. Entendeu? Entenderam? Então, por isso que às vezes algumas opções da ferramenta aqui não funcionam, não servem para aquilo que nós estamos fazendo. Daí a gente diz, se não serve para aquilo, por que tem essa opção aqui? Porque na verdade aquela opção serve para esse item de ferramenta, não para a ferramenta completa, para apenas essa etapa da ferramenta. Mas essa etapa da ferramenta não é usada só para isso, é usada em outras ocasiões também, em outras situações. É um caso, por exemplo, de quando a gente estava vendo sobre clone, sobre mirror, que tinha essa opção aqui, ó, hierarquia root primária, que eu falei para vocês que não vai funcionar se tiver só uma cópia, só vai funcionar se tiver várias. Mas mirror sempre vai ter uma cópia só. Mirror, nunca você vai fazer mirror com mais de uma cópia. Sempre mirror vai espelhar, vai ser apenas uma cópia. Então por que tem essa opção aqui? Se não vai fazer diferença nenhuma. Mas essa opção aqui, Item Effector, vai aparecer no mirror, vai aparecer no scatter clone, em todos eles. E nos outros, como o clone, o scatter clone, o cover clone, esse mirror effector vai fazer diferença se você colocar em root, hierarquia ou primária aqui.
ok? Só esclarecendo um pouco como funciona o padrão das ferramentas do Moodle. Então, e aliás, pessoal, como é uma junção de mais de uma ferramenta, eu não precisaria ter essa ferramenta disponível aqui para mim usar ela. Essas ferramentas que eu disse que são, na verdade, junção de duas, são apenas presets. Existe a nossa pipeline aqui, que é possível manualmente juntar duas ferramentas e criar a sua própria. Inclusive salvar ela como preset e para utilizar depois, ou incluir esse preset em algum layout de alguma viewport, ok? Mas então, na verdade, a maioria das ferramentas que nós temos aqui no Moodle são presets que, mesmo que não existissem esse preset salvo, com um pouco de tato, né? Um pouco de saber ou juntar uma ferramenta e outra para dar um resultado esperado, a gente consegue fazer isso aqui e criar essa ferramenta, tá ok? Bom, mas eu pretendo mostrar um pouco dessa pipeline em outra aula, mas por enquanto vamos voltar aqui para nossa Julienne e nosso Dicer, só para a gente conferir como utiliza eles. Bom, o Julienne, assim como o clone, você define um número de clone. No caso, esse número de clone vai ser o número de facas, porque ele vai funcionar como facas fazendo cortes no meu item, ok? Aqui a gente consegue ver os cortes que eles estão fazendo. Para melhorar um pouco o desempenho, aqui eu ainda não estou tendo problema de desempenho, mas caso tenha problema de desempenho, você pode habilitar o Preview Only. Ele não vai fazer o corte, só vai mostrar as facas. Assim o desempenho fica melhor, porque ele não está realmente fazendo os cortes ainda. Eu configurei 5 cortes, 5 clones, né? Eu consigo ver 5 linhas brancas verdes aqui. Deixa eu mudar para o Reflect, eu acho que fica mais fácil de ver, ou não. Acho que não deu diferença. Acho que assim fica até mais fácil aqui. A gente tem 5 cortes, e onde tem esses traços verdes é que ele vai fazer os cortes. A gente consegue inclinar esses cortes. Eu falei que ele faz só no eixo, ele faz realmente só no eixo, mas você pode inclinar esses cortes e fazer esses cortes na diagonal também, né? Bom, depois de configurado o número de cortes, existe também a opção a largura do corte, que é aqui nesse gap. Nesse gap, como ele vai cortar, ele vai realmente abrir um buraco aqui, separando essa parte da malha dessa parte. Vão se tornar duas malhas independentes. Como eu expliquei, ele não vai fazer criar só a edge como os slices, ele vai realmente separar essa malha dessa. E esse gap é o espaço que vai ficar separado aqui. Aqui o meu está com 2 milímetros. Eu vou fazer ele com 2 milímetros, depois eu vou mostrar com mais. Ó. Eu vou tirar o Preview Only. Tá vendo aqui? Ó? Ele separou as malhas. E esse espaço aqui é o espaço de 2 milímetros. Vamos aumentar para um número bem maior aqui, por exemplo, 10 milímetros. Olha como o corte ficou bem maior. Ou 50 milímetros, bem maior agora. Olha o que ele fez. Ele realmente criou um corte de 50 milímetros no local onde estavam as facas. Ok? Ele fez... Deixa eu conferir. Ele fez 5. Eu pedi 5, ele fez 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 cortes. Ele não separou em 5 peças, ele fez 5 cortes, como eu havia estipulado aqui. Deixa eu voltar o valor para 2 milímetros. Deixa eu fazer
mais cortes. Ok, depois que já você posicionou a ferramenta, estipulou todas as opções, como o número de cortes, ou a posição, como vai ser o corte, se vai ser na diagonal ou reta, como eu estou fazendo aqui. Caso estiver com o prévio habilitado, você precisa retirar o prévio, senão ele não vai deixar o corte. Basta soltar a ferramenta e você já tem os cortes. Agora, o meu objeto está cortado em peças separadas. Olha só. Ativando o sub-D como tab, não vai dar um resultado muito legal, a não ser que eu coloque algumas edges de apoio. Então agora eu posso usar o meu AX-Slide que a gente viu na outra aula para aplicar nossas edges de apoio. Eu vou colocar o meu AX-Slide. Pronto, agora com o sub-D eu tenho um resultado melhor. Ou com o P-Sub, com o Shift Tab. Isso aqui poderia ser uma pilha de bolacha, uma pilha de tábuas, ou uma pilha de qualquer coisa. Parece aquelas pilhas de bolacha cream cracker. Não está aparecendo? É só texturizar agora e colocar um shed. Aí já tem uma pilha de bolacha cream cracker. Beleza, pessoal? Bom, uma coisa que é importante saber é que tanto o Julienne quanto o Dicer, eles possuem alguns bugs então, apesar de ser uma ferramenta bastante interessante para cortes rápidos, nem sempre ela funciona como a gente imagina e nem sempre é tão útil. Por exemplo, eu fiz os cortes retos, então ficou legal depois mesmo com o sub-D ativado. Mas se eu fizer o corte na vertical, eu não consigo resolver com o AX-Slice, porque o AX-Slice eu só consigo colocar os slices nos eixos. Então vai dar esse problema aqui, ó. Porque eu não tenho loopings, né, nos meus cortes. Eu vou separar um aqui. Olha aqui. Acaba se encontrando aqui as edges de forma irregular. Para que isso ficasse legal, as edges teriam que estar num looping. Aqui, ó, esse looping de edge aqui dá a volta e cruza com esse outro looping de edges aqui. É isso que acaba fazendo esse estrago. Então, usem com cuidado, tá? Nem sempre a melhor solução é usar essas duas ferramentas. Bom, passando agora para o Dicer. Para ativar a ferramenta Dicer, você precisa segurar o Alt do teclado. Ele fica no mesmo lugar do Julienne. Como as duas são parecidas, têm a mesma função praticamente, elas ficam juntas. Então, Julienne, segurando o Alt no teclado, você ativa o Dicer. O Dicer, ele vai fazer a mesma coisa, porém ele vai fazer os cortes em todos os eixos. E o Dicer, além de fazer os cortes em todos os eixos, ele também tem a opção prévio. Você pode escolher definir a medida dos cortes, né, assim como o Julienne, o número de cortes. Eu vou finalizar esse. Do mesmo jeito que com o Julienne, eu também posso utilizar o AX-Slice para resolver o meu problema com o sub-D. Olha que bacana. Até que ficou algo interessante dessa vez. Bom, mas além desses cortes
em eixo, ele tem uma opção de randomizar isso. Eu posso gerar um caos aqui. Aqui eu tenho uma porcentagem de randomness e um seed. Esse seed ele vai randomizar, cada número que eu colocar aqui, ele vai randomizar esse caos. Por exemplo, eu vou colocar 50% de randoms. Ó, dá pra ver que tá tudo caótico, não tem nada para um lado certo, não obedece os eixos, tá? De uma maneira caótica. Eu mudando o random, ele vai mudar um pouco, né? Mudando o seed aqui, o random seed, ele vai randomizar. Olha como que ele fez os quarks agora. Ele fez ele com a dá para a gente fazer deixa eu aumentar o número de quarks. Vou colocar bastante quark aqui. Dá para fazer, sabe o que? Simular que a peça foi quebrada. Você pegar um modelo, um bloco de pedra, alguma coisa assim, e simular que ela foi quebrada. Só que não dá para me aplicar o sub-D. Até dá, mas aí eu vou ter que, se eu aplicar o AX-Slice, dependendo de como foi feito os cortes aqui, muito na diagonal, o AX-Slice não vai resolver. Nesse caso aqui, olha lá, já ele não resolveu. Ó. Estragou aqui. Aí eu posso manualmente fazer isso, né? Se eu pegar cada peça e separar daqui, eu consigo dar uns loopings lá e resolver, mas aí vai dar muito trabalho. Que aqui eu tenho até pouca peça, mas se eu quiser usar esse julienne num objeto grande e separar ele em diversas peças, aí não vai valer a pena. Mas enfim, a função da ferramenta é essa. Vai da gente saber se vale a pena usar ela ou não em cada situação. Ok, pessoal? Então, falou, até mais.